Olá, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos a partir de agora aqui na TV Evangelizar para todo o Brasil. Vamos falar de um problema que tem tirado o sono de muita gente e a vida de muita gente. O coronavírus, não é isso, Vanessa? Exatamente, Adilson. Neste momento de alerta em todo mundo, a TV Evangelizar acredita que a informação é uma forma de prevenção. Você sabe se prevenir? Você sabe lavar as mãos? Você sabe passar direito o álcool gel? Só se fala em álcool gel, só se fala neste país, no mundo, não é verdade? De água e sabão. Sabe lavar as mãos direito, não? Acompanhe. O novo coronavírus se espalhou rapidamente pelo mundo e tem causado preocupação. Originado na China, o vírus já está presente em mais de 50 países. Já se avançou em estudos, mas ainda não se sabe muito sobre ele em relação ao tempo. Mas muita coisa acaba se comparando com vírus similares, outros tipos de coronavírus que também causam doenças respiratórias em seres humanos e que são importantes e que se já estuda há algum tempo. Mesmo com o avanço da doença, não há motivos para pânico. Hábitos simples podem evitar a proliferação do vírus. São chamados de cuidados com a respiração ou respiratórios, que é em relação a espirro e tosse, para que quando se faça a cobertura da boca, né, nesse momento, que não seja feita com as mãos. Então, o ideal é que cubra com o braço. Isso para não acontecer a contaminação das mãos. Uma outra coisa que pode ser feita é com papel, com lenço descartável. Então, tossiu, espirrou no papel, descarta adequadamente esse papel. Muita gente ainda tem dúvidas sobre a forma correta de higienizar as mãos. Não tem segredo, basta ter paciência. Então, eu vou tirar anéis, tirar o relógio. Depois disso, o sabão, passar nas mãos, sempre friccionando. Lembrar do dorso das mãos, então o recomendado é em torno de 40 segundos para fazer toda essa lavagem. Essa região onde tem as articulações, então procurar fazer essa flexão e lavar essa região também. A ponta dos dedos nas unhas e cada um dos dedos separadamente. E os punhos. Fazendo isso que eu mostrei agora já é ótimo para fazer essa higienização. Então agora vou enxaguar, só que eu terminei o enxágue e eu não vou fechar a torneira com as minhas mãos depois de ter feito toda a lavagem, porque eu vou contaminar. Então eu pego um papel e fecho essa torneira. Fiz esse procedimento, vou passar o álcool 70. Esse álcool 70, ele tem que ser passado da mesma forma como foi feita a lavagem. Mas os cuidados devem ir muito além de lavar as mãos. A limpeza do celular, por exemplo, é essencial para ajudar a conter a disseminação da doença. Processo que deve ser realizado pelo menos uma vez por dia. A residência e os ambientes públicos também precisam ser higienizados corretamente. Primeiro removemos todo e qualquer tipo de sujidade visível, a sujeira que a gente vê mesmo, e depois com produto detergente ou com produto multiuso, e depois a gente vem na desinfecção removendo assim os micro-organismos, e aí sim com produtos desinfetantes, que podem ser desde um produto de desinfecção, desinfetante de uso doméstico, até um álcool 70, por exemplo, para remover esses micro-organismos da superfície. Cuidado com as fake news, notícias falsas sobre a doença que tem circulado por aí. O ideal é que sempre se procure fontes oficiais, né? Então a gente tem a Organização Mundial da Saúde, que mantém atualizações diárias de dados do mundo todo sobre a doença, e também o Ministério da Saúde. A Igreja Católica também está fazendo sua parte no combate ao coronavírus. Arquidioceses e dioceses de todo o Brasil divulgaram uma lista de medidas preventivas para evitar contágios durante as missas e celebrações. E, Adilson, é importante lembrar que o ato de lavar as mãos não previne somente o coronavírus, não é mesmo? Várias outras doenças. É impressionante, né, que nós aprendemos que nós não sabíamos lavar as mãos. Exatamente, né? exatamente. Verdade. E olha só, um experimento feito em uma escola demonstra o quanto pode ser perigoso não lavar as mãos no dia a dia. Esse assunto foi um destaque em um boletim aqui da TV Evangelizar. Olha só.
Olá! Um experimento escolar mostra o efeito de lavar ou não as mãos e viraliza em tempos de coronavírus. A experiência mostrou como é importante lavar as mãos e porque o álcool em gel não substitui a dupla clássica, formada por água e sabão. Em um projeto de ciências, os alunos pegaram fatias de pão e colocaram em saquinhos vedados para mostrar a diferença na proliferação de fungos e bactérias, tudo dependendo da higienização. Uma das fatias foi passada direto para o saquinho, sem que ninguém a tocasse. A outra foi passada pelos alunos depois de lavarem as mãos com água e sabão. Uma nova fatia foi tocada pelos alunos depois de apenas higienizarem as mãos com álcool em gel. E mais outra foi tocada por todos, sem lavar as mãos de jeito nenhum. E a última fatia foi passada na superfície de notebooks. Depois de 3 ou 4 semanas, os resultados apareceram mostrando a diferença na deteriorização de cada uma das fatias, de acordo com a manipulação que tiveram. O experimento foi feito por uma professora norte-americana e já teve mais de 100 mil compartilhamentos e continua viralizando. Lavar bem as mãos com água e sabão até a altura dos pulsos é uma das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Não se esqueçam! Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Ô, Vanessa, a rede social usada para o bem nesse caso, né? Com certeza, né? Dilson, até a gente quer alertar as pessoas que estão nos assistindo para a importância de procurar fontes confiáveis. Claro. Porque neste momento estão chovendo as tais fake news e é um perigo, né? Então, até conscientizar as pessoas na hora de compartilhar aquele áudio estranho no WhatsApp que causa pânico, não é mesmo? Busque informação correta, informação Exato. precisa para você não cair nesses golpes de redes sociais de fake news. Nós vamos agora para a Itália. A Larissa Zanon tem informações sobre os brasileiros que estão na Itália. Aliás, a Itália vive uma situação só hoje, 400 pessoas morreram. Acompanhe. Um vírus que mudou a rotina de um país. A Itália está fechada, as ruas vazias. No comércio, placas indicando que, pelo decreto, não se devem abrir e os funcionários permanecem em casa, assim como toda a população. Só está aberto o que é essencial: sair de casa apenas para o trabalho ou ir ao mercado. E ainda se deve esperar do lado de fora. A entrada no estabelecimento é controlada, poucos por vez. Nas filas, a população cumpre a ordem de manter a distância de 1 metro entre um e outro. Nas farmácias, o aviso logo na porta: não temos máscaras nem produtos desinfetantes. Escolas, cultos religiosos, manifestações públicas estão proibidos até o dia 3 de abril, data que o governo prevê seu limite para o controle da doença. A medida tem como objetivo a redução dos casos do coronavírus, que não param de crescer. Brasileiros que moram aqui falam como estão se sentindo. Eu acho que se você levar isso ao pé da letra, fazer o que realmente foi proposto pelo governo, você ficará seguro. Só sai para o trabalho. Academia, escola, tudo o resto você não pode fazer. Eu acredito que, apesar de para muitas pessoas o coronavírus se assemelhar bastante a uma gripe comum, eu acho que o simples fato de a gente conseguir passar, quem está infectado, conseguir passar facilmente para outras pessoas, eu acho que é um fator que nos deve fazer parar e refletir um pouco mais. Então isso naturalmente nos faz ficar um pouco amedrontados. Os Estados Unidos suspenderam os voos da Europa. O controle no aeroporto é rígido. Quem passou por lá, conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Acabei de chegar no Brasil ontem à tarde. Foi lá pra resolver alguns problemas pessoais e só. Fiquei uma semana, nada demais. E como é que foi para entrar e voltar para a Itália? Para entrar eu tive um pouco de problema. Tive voos cancelados, tive que parar em Milão, ao invés de parar em Torino. Tive que ir até Roma, que eu não estava programado esse voo. E era para chegar às 11 da manhã, cheguei só às 6 horas da tarde. Teve que assinar também um papel, alguma coisa? Questão de termo de responsabilidade para poder entrar. Assinar tanto em Roma, em Milão, no aeroporto, quanto na estação de trem. Transportes públicos estão vazios. Quem for pego andando na rua sem liberação pode receber multa de até 206 euros ou pegar até 3 meses de prisão. É nessa hora de pânico que também prevalece a compaixão. Em vários prédios de Torino, no norte da Itália, moradores mais jovens estão deixando bilhetes como esse nos elevadores, dizendo que podem ajudar aqueles mais necessitados com as compras do mercado ou de qualquer outra forma. Apesar da proibição, muitos ainda insistem em sair de casa. Nas praças, as reuniões no fim de tarde continuam, porém com cautela e consciência. De Torino, na Itália, para a TV Evangelizar, Larissa Zanon. E
E olha só, hoje nós recebemos a informação que a repórter Larissa Zanon está com coronavírus. Ela está em casa se recuperando, mas a gente pede que você ore por ela, pela recuperação dela, de outras centenas de doentes em todo o mundo. O momento realmente deve ser também de muita oração. E mais uma informação de última hora, nós recebemos agora há pouco imagens de Veneza, na Itália, completamente vazia. Lamentável, né, Adilson? Muita gente sobrevive do turismo em Veneza. Aliás, depois de Milão, é a cidade italiana mais visitada. É muito triste ver todo esse cenário, na verdade, de filme, cenário de livros, um cenário maravilhoso, vazio, mas realmente o momento tem que ser de prevenção mesmo, de cuidado. E de muita oração, e você sabe disso, né? Nós aqui da TV Evangelizar estamos convidando você. São 40 dias em oração. Gente, em casa. 40 dias em oração em casa. E você sabe que a preocupação maior, não nossa, mas do mundo inteiro, né? A classe médica, principalmente, a preocupação maior é com os idosos. Aliás, o padre Reginaldo Manzotti tem um recado para os idosos que nos acompanham. Fique em casa. E meu apelo, e aqui falo com todo o carinho que tenho com a pessoa idosa. E se querem, como embaixador da pessoa idosa, fique em casa, filha. Fique em casa, filho. Você vai dizer, mas eu quero ir na missa. Não convém. Não convém. Convém agora você assistir em casa, acompanhar em casa. Você vai dizer, mas e aí? É o momento que Deus compreende que você tem que preservar a sua vida. Mas não vai fazer isso. Deixar de ir na missa, shopping, nem pensar. Mercado, nem pensar. O necessário. Só sair de casa quando realmente for preciso. Cuide-se. Cuide-se. Lave a mão com água e sabão. Não tem álcool gel? Você sabe que o álcool e sabão resolve muita coisa. Mas hoje fiquei triste ouvir a notícia que em muitos lugares não tem água. É uma tristeza, em plena crise. Então, se preserve. Se preserve. Estamos juntos, viu? E todos os dias vamos estar juntos aqui. Nas missas, no terço, nas adorações. Orando todos. Isso chama-se responsabilidade, né? Exatamente, Adilson. Vamos ficar em casa. Dentro do possível, não é todo mundo que conseguiu parar de trabalhar nesse momento. Mas dentro do possível, faça a sua parte. E como o padre Reginaldo alertou, não adianta você ser dispensado do trabalho e ir para o shopping. Rua, né? Ou na praia, como a gente viu muitas imagens, as pessoas no Rio de Janeiro na praia. Não é esse momento, gente. O momento é de se resguardar. E não é só pelos outros, é por você, é pelos outros. É o momento de demonstrar toda a sua solidariedade cristã também. Principalmente, é verdade. Olha aqui, com a Bíblia na mão, em casa, nos acompanhando aqui na TV Evangelizar. Nós vamos a Brasília agora, porque o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aliás, que tem tratado esse tema com muita responsabilidade, tem se tornado um líder nesta questão toda do Brasil, do coronavírus. Ele tem um recado, ele falou sobre como está a situação. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Nossa equipe de reportagem conversou também hoje com a coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Acompanhe. É verdade que neste momento nós estamos vivendo uma situação diversa, diferente daquela que nós estamos acostumados. Então, provavelmente, para muitas pessoas, esse se torna um momento estranho. Então, sair da rotina, estar em casa, ter que lidar com essa situação, para o nosso campo emocional, para a nossa vida emocional, muda muita coisa, Fabiana. Muda que a gente precisa rapidamente ter que se reorganizar de forma diferente. Mas aquilo que passa dentro de nós é sempre de ver esta possibilidade, nós devemos procurar ver esta situação como uma possibilidade para a gente se reinventar, se reencontrar e criar novas formas de se organizar no nosso dia a dia. E quais são essas novas formas? Como eu posso encarar esse período de isolamento de uma forma mais saudável?
Então, emocionalmente, a gente precisa entender que tudo que é novo pode nos causar um pouco de medo. Um pouco não, para algumas pessoas, muito medo. Então, assim, a primeira coisa que eu penso ser importante é tirarmos da nossa mente as ideias de que vamos perder o controle, de que a situação está completamente fora, né, do limite, do controle. Os pensamentos negativos, eles só geram em nós maior probabilidade de defesa. E as defesas acabam entrando, nos colocando numa situação de caos. E eu vejo também, Fabiana, já as crianças preocupadas. É muito importante que nós procuremos trazer essa situação para as crianças de uma forma mais branda, mais confortável, porque nós precisamos entender que as crianças assimilam da forma que nós estamos vendo. Então, vamos tomar cuidado para não aumentar na nossa televisão, não mostrar para as crianças esse estado de caos. Então, precisamos diminuir os pensamentos negativos, evitar o excesso de informações, cuidar com o desânimo e olhar para essa situação como uma situação positiva. Melhorar, então, a organização em casa, criar uma rotina amena, onde nós nos sintamos responsáveis por aquele lugar. Vocês perceberam? Essa entrevista foi com uma psicóloga, falando, na verdade, dos cuidados que a gente deve ter com a saúde mental nessa época. Afinal, muita gente vai ficar muito tempo em casa, a família reunida, sem poder sair. Então, tem realmente que tomar cuidado com a saúde mental. E ela falou uma coisa importante, hein? Pensar positivo. Nada de ficar em casa se lamentando que não está dando para fazer isso ou aquilo, não consigo trabalhar. Ô, Vanessa, me não permita tem como ser assim, entrar né? nessa sua conversa, porque muita gente agora tem que aproveitar e usar a criatividade também. Também, né? Com certeza. Busca um bom livro. Exato. Nunca lê um livro? Não tem o hábito da leitura? Vamos começar a ler, por exemplo, né? E tantas outras coisas. Ficar né? mais tempo com os filhos, em filhos, casa. Em casa, exatamente. Nossa, isso vai mudar muito, né? Porque Perfeito. Normalmente as pessoas, cada um tem o seu compromisso, Isso às vezes mesmo. nem fazem as refeições juntos, que é muito verdade. triste. Isso. Então, realmente, a gente tem que se reinventar num momento difícil como esse. Mas agora sim, você vai ver a entrevista com a coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Vamos lá. A Pastoral da Pessoa Idosa repassou algumas informações para os coordenadores estaduais, para os coordenadores diocesanos, para os paroquiais e para os líderes, né? Que nesse tempo não façam a visita para as pessoas idosas, para as famílias. E também tudo aquilo que está programado em relação à pastoral, seja capacitação, seja oficinas, seja assembleia, que nós possamos parar, né, cancelar por enquanto, né, isso, e mais tarde retomar todo esse trabalho. Mas, no momento, a orientação é que permaneçamos em casa, né, todos. Isto porque um grande número dos líderes também, eles são dessa faixa de risco, né, e as pessoas idosas que estão fragilizadas em casa. Então, a orientação é que nós suspendemos, por enquanto, todo o nosso trabalho em relação à visita, em relação às capacitações. É claro que nós vamos estar realizando um trabalho de outra maneira, nós vamos estar unidas, né, a todos esses idosos, né, de uma forma diferente. Pode ser com nossas orações, né, com telefonema, pedindo como eles estão. Então, é dessa forma que nós vamos estar agindo. Irmã, a pastoral costuma realizar alguns eventos também durante o ano. Como é que fica essa situação após a recomendação aí do Ministério da Saúde de evitar eventos com mais de 50 pessoas? Sim, né, aquilo que estava previsto foi cancelado por enquanto, né, está todos cancelados. Né, toda a programação de eventos, de assembleias diocesanas, né, de formação de liderança diocesana e também paroquiais, para os líderes, todos foram suspensos. Quem precisar de mais alguma informação, como faz, irmã? Pode entrar em contato, né, com a pastoral, né, nacional, também com seus diocesanos na diocese, com seus paroquiais, né, os coordenadores paroquiais, que com certeza eles vão estar orientando e vão estar falando sobre isso. Toda vez que eu vejo, né, ouço a irmã Lúcia falando, eu paro
tudo para escutá-la. Ela faz um trabalho extraordinário na pastoral. Ela falou algo muito importante, né? Claro que muita gente tem falado muita coisa muito importante. Os idosos que fiquem tranquilos. Sim. Vai passar. Porque, na verdade, mudou com toda uma situação de rotina, né? E é um alerta mundial. Sem dúvida. Não é? Essa rotina pode mudar, os idosos também têm que ter paciência e pensar primeiramente na saúde Na dele. saúde, é prioridade, sem dúvida. É isso aí. E olha só, novas informações chegam a todo momento, gente. Em Santa Catarina, o governo do estado determinou o fechamento do comércio. A partir de hoje, só tem autorização para funcionar, olha só, unidades de saúde, postos de combustíveis, supermercados, farmácias e distribuidoras de gás e água. O jornalista Jucinei Cardoso tem mais informações para a gente. Olá, Jucinei. Olá, Vanessa. Olá a todos. Eu falo exatamente do centro de Florianópolis, em Santa Catarina, onde a gente já percebe uma queda na movimentação em relação aos dias normais. Isso porque ontem à noite o governador do estado, Carlos Moisés, decretou situação de emergência em Santa Catarina para evitar a proliferação do coronavírus. Essa medida foi utilizada depois que foi descoberto o primeiro caso de transmissão comunitária aqui no estado. Nesses casos, não há como saber como aconteceu a transmissão e, por isso, o rigor dessas medidas que se tornaram ainda mais restritivas. Os serviços não essenciais foram todos suspensos. O serviço de transporte coletivo também deve estar parado durante pelo menos uma semana e todo e qualquer evento realizado no estado está terminantemente proibido pelos próximos 30 dias. Os detalhes a gente traz logo mais na nossa reportagem, que mostra ainda a mobilização da Arquidiocese de Florianópolis e como a Igreja Católica vem encarando esse momento e ajudando, inclusive, no combate à proliferação do Covid-19. De Florianópolis, em Santa Catarina, Jucinei Cardoso para a TV Evangelizar. Obrigado, Jucinei. O Brasil está parando, né? Está parando e recebemos a informação também que em São Paulo vão parar os shoppings na região metropolitana da cidade. Então está parando, então vamos parar. Vamos esperar, porque, como você disse, vai passar. A gente vai tem passar, se Deus quiser, né? Olha aqui, arquidioceses de todo o Brasil também estão tomando providências. Nós vamos agora ao Rio de Janeiro. O José Rodrigues é o nosso jornalista lá na Cidade Maravilhosa e tem mais informações. Olá, José. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos. Eu falo de uma paróquia aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, cidade que entrou hoje em estágio de emergência, segundo um decreto publicado pelo prefeito Marcelo Crivella. Com isso, a prefeitura ela fica desobrigada de fazer licitação para contratar serviços e comprar materiais, a fim de combater o avanço do coronavírus na cidade. E também, desde o último domingo, os fiéis católicos que participam das missas aqui na cidade estão dispensados de participar das celebrações, segundo um decreto publicado pelo arcebispo Dorani Tempesta. Ele orientou esses fiéis que não quiserem participar das missas pessoalmente a participarem espiritualmente através das redes sociais das paróquias e de emissoras católicas, como a TV Evangelizar. Além disso, outras medidas foram tomadas, como a suspensão da catequese e dos mutirões de confissão em preparação para a Páscoa. O arcebispo ainda orientou as paróquias que puderem a celebrarem mais missas, a fim de evitar a aglomeração dos fiéis nas igrejas, e que também disponibilizem álcool em gel para que as pessoas higienizem as mãos durante as celebrações. E, além disso, o cumprimento da paz de Cristo está suspenso durante as missas nesse período. São essas as informações que nós temos aqui do Rio de Janeiro. José Rodrigo Salgueiro, para a TV Evangelizar. As autoridades de saúde estão em alerta em todo o mundo e, claro, todas as pessoas precisam de informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para te ajudar com mais informações. Vamos receber agora o doutor Fernando Henrique Gonçalves, médico intensivista do Hospital Vita, aqui em Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo. Novo cumprimento, né? Senta, por favor. Sente-se, por favor, doutor. E aí, doutor? E essa situação toda? O mundo nunca tinha visto um vírus como esse, ou já, e não chegou até nós. Primeiro, seja bem-vindo. Bom, obrigado, Dilson. Bem, o mundo já viu casos de infecção de vírus antes, né? A gente já teve infecções graves, mas talvez não tão noticiadas, vamos dizer assim. A gente vive numa era diferente, a era da informação, e talvez isso também ajude a disseminar a informação demais no meio. Mas a gente teve, voltando para trás, em 2012, um quadro grave no Oriente Médio,
mas que ficou restrito e que teve duração pequena. SARS? O MERS. O SARS foi um pouco antes, na China, alguns anos antes, atingiu mais pessoas do que o MERS, mas também um número muito menor do que o Covid-19 agora. Teve uma mortalidade mais alta, mas também foi noticiado, mas eu acho que é o momento, entende? Ficou na Ásia. Exatamente, ficou localizado. Então, agora espalhou de forma muito rápida, então se noticia isso também de forma muito rápida. E a gente fica numa expectativa por causa da contagem de casos sempre. Então eu diria que a gente vive uma era diferente, a da informação, a do mundo globalizado, porque o vírus se espalha por causa disso, e também de uma doença que se comporta de uma maneira contagiosa, de maneira... E tão desconhecida por todos, Desconhecida, né? E o senhor acha que essa tanta informação, tanta divulgação tem algum lado positivo? Porque ao mesmo tempo que as pessoas estão procurando informação, ao mesmo tempo tem muita notícia falsa, tem um certo pânico. O momento seria de pânico, doutor, o senhor falando, o senhor é médico. Não, veja, a informação é muito importante. A gente precisa da informação. É graças à informação que nós estamos nos preparando para a chegada do vírus hoje, né? Então, nós estamos tomando medidas, né, o governo em si, a sociedade, está tomando medidas muito antes do que a Itália tomou, do que a França tomou, graças à informação, né, graças aos relatos dele. Agora, a informação para o povo em geral, ela não necessariamente é filtrada e não necessariamente vem de boas fontes. Então, aí existe um risco de pânico, né? Veja, a doença em si não é tão letal, ok? Né? Agora, ela se disseminando e aquela contagem de casos, o dia inteiro na TV, isso gera de alguma forma algum grau de estresse para as pessoas que não estão bem informadas. O fechamento de locais, a restrição de movimento soa como algo... meio assustador também, né, exatamente. Só que não deveria soar assim. Doutor, o senhor falou em letalidade, né? Agora há pouco, 2 mortes mais confirmadas, 2 mortes em São Paulo, né? São Paulo. Um senhor de 62 e outro de 68. Sim. Essa faixa etária, me parece, pelas informações, pelo que um de 65, outro de 80, me perdoe. Essa é a faixa mais suscetível? Essa é a faixa que vocês, especialistas, se preocupam mais? Então, todas as faixas etárias, na verdade, são suscetíveis a se contaminar ou ter infecção pelo vírus, né? As faixas mais elevadas, vamos dizer assim, têm risco de infecções mais graves. Então, os jovens, adulto, jovem, até o idoso, o jovem ou o idoso mais idoso, vamos dizer assim, todos vão entrar de alguma forma em contato com o vírus. Agora, a população mais idosa ou a população de mais idade, vamos falar assim, ela tem risco de desenvolver quadros mais graves. Tá? Aí que está a questão. Contato com o vírus, acho que é quase inevitável que vai acabar acontecendo em algum momento, ok? Durante o ano, vamos dizer assim. O que a gente tenta evitar é que esse contato seja muito rápido, de forma que tenha um pico de incidência muito alto e daí sim a população de maior risco pode sofrer mais. Vamos exemplificar. Suponhamos que eu pegue o coronavírus. Isso não significa a minha pena de morte. Não significa. A maioria dos casos, em torno de 80%, são sintomas leves. Talvez você nem perceba que tenha tido. Aí que está o problema, entende? Ele pode não perceber, mas ele pode passar para mim. E de repente você pode ter um quadro de resfriado, então pode ser de um resfriado simples a uma gripe um pouco mais forte, até um evento respiratório mais grave, que é essa que é a preocupação. Então, a população jovem com menos comorbidade, que não tem doenças, vamos dizer assim, eles, na maioria esmagadora dos casos, vão apresentar um quadro de resfriado leve. Então, essa é a questão. Isso tem a ver com a imunidade boa? Isso tem a ver, a idade, as funções vitais, né? E daí tem as questões das comorbidades. Então, uma pessoa que fume, fumante, diabéticos, o hipertenso, quem tem insuficiência cardíaca, quem tem doenças autoimunes, aí não depende muito da idade, ok? Quem tem doença autoimune pode estar correndo risco, né?
maior Doutor, nessa situação. Para deixar claro para a nossa audiência, né, quais são esses sintomas? E é o menor sintoma, tem que ir para o hospital? Por exemplo, comecei a espirrar, estou com uma dor no corpo. A solução seria ir para o hospital? Isso não vai causar, e já, na verdade já está causando uma corrida aos postos de saúde e hospitais? A solução é justamente ao contrário. Ficar em não casa. ir ao hospital. Então, se você apresentou um quadro leve, espirrou, um pouco de coriza, o nariz escorrendo, enfim, esse é o paciente que deve ficar em casa. Tá? O paciente que deve procurar o hospital é o paciente que vai apresentar sintomas mais fortes. Uma febre persistente, falta de ar, esse é o paciente que provavelmente tem que ir para o hospital. Se você apresentou um quadro leve, você deve ficar em casa. A preocupação maior também agora, porque está todo mundo falando, fica em casa, fica em casa. A família em casa, aí tem o avô, tem a avó, tem a mãe mais velha, tem o pai que é mais velho, aí tem a criançada que não está indo para a escola. Como é que vocês trabalham com isso para evitar que o neto visite a avó? E aí? Veja, cada família tem uma estrutura, um funcionamento diferente. É muito difícil você só soltar a informação, né? Talvez a gente tenha famílias que não consigam definitivamente isolar a criança do idoso. Veja, uma medida interessante que foi tomada agora do governo é a suspensão das aulas. É melhor ter as crianças em casa sem a doença do que a doença chegar aqui e ter a criança doente em casa, para o avô cuidar. Aí seria o cenário péssimo. Então, esse ainda é um cenário razoável, tá? Agora, tem que proteger essa pessoa de mais idade em casa também. Então, os adultos jovens que estão saindo para trabalhar, que estão indo ao mercado, algo assim, eles precisam se proteger, né? Doutor, agora há pouco nós falávamos aqui sobre o ministro Luiz Henrique Mandetta e até fizemos um elogio, porque nós leigos, né, no assunto, entendemos que, como cidadãos, ele está trabalhando direito. Sim. E falamos também da Itália. Uma calamidade, né? Na Itália, só hoje 400 pessoas perderam a vida no norte, na Itália inteira. As lições da Itália, elas foram aprendidas por nós brasileiros ou o nosso governo chegou tarde? Está tudo dentro da medida? O que o senhor pensa? Olha, não parece que o nosso governo tenha chegado tarde, muito pelo contrário. O ministro da Saúde, ele está atento a isso, ele vem demonstrando isso nas declarações dele. Acho que o Brasil... Enfim, cada país tem uma lógica no seu sistema de saúde, né? A gente tem o SUS que coordena, então a coordenação das ideias... Aliás, essa é uma das nossas vantagens. Isso, né? Então existe um ministério que está coordenando as ideias, isso é interessante, isso dá um norte, tanto para o sistema privado, público em geral. Então, cada país vai comportar essa coordenação de uma maneira diferente. Então, a Itália, o que ela ensina para a gente? Que eles estão tendo bastante dificuldades, bastante casos graves, uma experiência talvez um pouco diferente do que foi na China. E demoraram bastante. Isso fez com que o Brasil ficasse mais atento. Então foi pedagógico. Foi pedagógico. E as medidas que estão sendo tomadas agora é justamente para evitar uma Itália. Que chegue num pico de incidência. O problema da Itália é que a doença chegou muito rápido. Da noite para o dia, os casos subiram de forma muito rápida e abarrotou o sistema. Então, não é que a Itália não tenha dinheiro para atender os pacientes, mas todas as pessoas não poderiam ter ficado doentes no mesmo dia, vamos dizer assim, né? O governo italiano, no seu entendimento, negligenciou. Ou, de alguma forma, não entendeu o que estava acontecendo. Não negligenciado, talvez é difícil falar assim, mas talvez não tenha entendido a dimensão do problema. Quando eles viram, o vírus já estava dentro da sala de estar deles. E ali um pulo, Espanha, França. Exatamente. Então, essas medidas aqui são baseadas na experiência que a Europa está tendo agora. Doutor, o que é exatamente o período de incubação da doença? E nesse período eu posso passar para outra pessoa? Como funciona? Então, como explicar? Quando o vírus entra no seu corpo, demora-se alguns dias até ele manifestar a doença. Então, esse seria o tal do período de incubação. Tá? Ele pode variar, não há uma certeza se é de 5, 7, 14 dias. Tem gente que poderia falar que é mais. Numa média, até 14 dias é o que se demonstrou aí ser um período de incubação. Tá? Certo. Então, nesse período de incubação, o risco de transmissão é menor do que no período da doença em si.
tá? Porque no risco, quando eu estou doente, meu nariz está escorrendo, eu estou espirrando, eu estou tossindo, eu tenho uma carga viral maior no meu organismo. No período de incubação, eu não estou espirrando, eu não tenho... Então, o risco de transmitir... O perigo é menor. É menor, veja, existe, mas é bem menor do que quando eu estou com os sintomas. Doutor, a gente já falou de prevenção, a gente já falou os cuidados com as pessoas idosas e vários países do mundo, deixa eu ver se eu lembro aqui de cabeça, a Inglaterra, a China, Estados Unidos, Coreia do Sul, Brasil, para nosso orgulho, estão desenvolvendo a vacina. Já está sendo testada, inclusive, nos Estados Unidos. Há críticas para essa vacina americana. Alguns especialistas dizem que é muito rápido, não se faz uma vacina, não se desenvolve uma vacina em dias nem em semanas, são anos. Mas, de qualquer forma, estão testando. O que é que o senhor pensa a respeito? Veja, hoje a gente tem um aparato tecnológico diferente, tá? Então, a gente tem um conhecimento genético e consegue estudar o vírus de uma maneira muito mais rápida do que foi em 2012, 2002 ou algo assim. O coronavírus pode ter uma mutação, se ele não tiver uma mutação muito rápida, não saltar mutações de forma muito rápida, é possível sim fazer uma vacina. E com o conhecimento da tecnologia de hoje em dia, seria teoricamente possível tentar desenvolver uma vacina mais rápido. Agora, um processo de pandemia com isso vai acelerar o desenvolvimento dessa vacina. Então, é razoável que se tenha sim. Tá? Isso gera muita teoria de conspiração. Também, né? Saiu a doença, eu já tenho a vacina. Mas, veja, tecnologicamente falando, está muito mais avançado hoje em dia. Não são todas as doenças virais que a gente consegue produzir vacinas assim, né? A característica do coronavírus, ela já é estudada. Entendi. Já estão estudando, já tem gente estudando para evitar que isso possa acontecer uma outra vez. Deixa eu ver se eu entendi. O doutor está dizendo que em função de que há algum tempo já vem se estudando o coronavírus ou a causa dele. Em função desse estudo de já há muito tempo, é possível que os americanos, de fato, estejam no caminho certo. Sim, exatamente. E no caso de uma vacina, ela realmente seria distribuída rapidamente? Isso seria possível? Isso vai depender da capacidade logística desses países, né? Veja, eles têm interesse, provavelmente, de atender a população local. Sim. Como isso chegaria a ser distribuído no mundo é muito difícil. Mas se eles atingirem um nível de produção, seria razoável, sim. Mas eu não diria que para agora, 1, 2, 3 meses. Talvez o próximo ano que vem. Doutor, Exato. ainda falando em vacina, agora vai começar o frio, né? Principalmente nas regiões sul. E como fica a vacinação da H1N1? As pessoas devem se vacinar? É uma maneira, eventualmente, de atenuar os efeitos da Covid-19? Tem alguma correlação? Não tem nada a ver? A pessoa se vacina ou não? Sim, a vacinação do H1N1 é importante. Ponto. Isso é fundamental, principalmente para as populações de risco. Não tenha dúvida disso, sempre foi. Todos os anos nós temos pneumonias virais por H1N1, enfim, pelos vírus que circulam normalmente aqui na nossa comunidade, tá? Ela não protege contra o Covid, tá? São vírus diferentes, com categorias diferentes de estrutura, então não protege. Agora, se eu pegar um H1N1, existe um risco de repente, eu pegar uma infecção associada, o coronavírus, por exemplo. Uma infecção poderia cruzar com a outra. Se eu tomei a vacina e ficar gripado de forma forte, também ajuda o médico no processo diagnóstico, certo? E se ele tomou a vacina para H1N1, já estou excluindo algumas doenças. Muito bem. Olha aqui, muitos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Evangelizar já estão fazendo, cada um, a sua parte, né? Lavando as mãos direito, passando álcool gel, cumprimentando de maneira adequada, enfim, com muita informação. Eles mandaram mensagens aqui para nós. Vamos ver? Neste momento de pandemia, reze em casa, pois a igreja rezará por todos nós. São 40 dias de oração, porque evangelizar é preciso. Que legal, que bacana, hein? Muito bem. E olha só, em Maringá, mesmo sem ter nenhum caso confirmado, a prefeitura da cidade decretou o estado de emergência e mandou fechar todo o comércio. A repórter Camila Mendes tem as informações.
O prefeito de Maringá decretou estado de emergência na cidade por causa do avanço do novo coronavírus. A partir desta sexta-feira, dia 20 de março, todo o comércio deverá ser fechado, incluindo shoppings, bares e restaurantes. Todo o comércio, sem exceção, só vai manter aquilo que for essencial. Hospital, posto de saúde, clínicas médicas, farmácia e mercado, supermercado. E também nos mercados e supermercados, aí nós contamos com o bom senso também das pessoas. Não precisa estocar mercadoria. Nós vamos, no nosso decreto, estabelecer que os mercados deverão regrar as suas vendas, ficando proibido vender em quantidades superiores ao uso normal de uma família. O decreto é válido por 30 dias e quem descumprir poderá ser multado. A rodoviária e o aeroporto serão monitorados 24 horas por dia. E os passageiros que chegarem à cidade serão questionados de onde estão vindo e se apresentam sintomas da doença. Por enquanto, Maringá tem 10 casos suspeitos da doença e nenhum caso confirmado. Alguém pode dizer, e muitos dirão, que não é necessário e que é alarmante. É melhor ser alarmante agora, é melhor ser exagerado agora e nós prevenirmos. Gente, como as informações mudam a todo momento, a Prefeitura de Maringá acaba de informar que uma mulher de 46 anos foi diagnosticada com coronavírus. Trata-se de uma paciente que mora na Espanha, chegou em Maringá no dia 11 de março, logo no dia seguinte procurou atendimento médico. Os sintomas se agravaram ontem, dia 17, quando ela foi internada. Ela está isolada, estável e, por enquanto, sem agravamento do quadro. Aqui só para quem ligou a TV agora, para atualizar, mais 2 mortes confirmadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado de São Paulo. 2 pessoas, uma de 65 anos e a outra de 80, né? 80 anos. 80 anos. Doutor Fernando, importante a gente falar aqui mais uma vez sobre fake news. O WhatsApp, o senhor sabe, né? Virou um grande inimigo de vocês, né? Sim. Virou inimigo e o WhatsApp, mensagens em grupos, elas são inconsequentes, sabe? Trazem pânico, elas espalham informações desnecessárias. A gente não entende como algumas pessoas conseguem produzir esse tipo de informação. Incrível, né? Eu não sei qual é o objetivo de uma pessoa que produz isso. Então, o objetivo, na verdade, é o pânico, né? Desnecessário. O importante é ignorar e quem participa de grupo do WhatsApp, ou seja, todo mundo, não compartilhe informações sobre esse tema. Se tem dúvidas, você não sabe, não compartilhe, porque elas são um atraso, tá? Atrapalham. A gente, veja, o profissional de saúde tem um trabalho muito grande de tentar informar. Nós mesmos temos que informar os nossos familiares, né? Os nossos colegas de trabalho, de outros setores até, é difícil acalmá-los, né? Mas a gente tem que orientá-los. Aí a pessoa recebe num grupo de WhatsApp um texto, um vídeo, um negócio que está acontecendo não sei aonde, que é mentira. Eu fico imaginando vocês, né? Porque vocês estudam na faculdade 5 anos, aí fazem um mestrado, uma especialização de mais uns 2, 3, mestrado, doutorado. Já são aí mole por cima ou por baixo 15 anos de livros. Aí chega o WhatsApp e fala, não, que acho que eu vi que com vinagre e água quente resolve. Exatamente. Então, não tem receita caseira, tá? Isso é importante falar para Isso, não tem receita de proteção para a saúde, para aumentar a imunidade, receita caseira para limpar a mesa. Veja, água e sabão, na falta do álcool gel, faz o papel igual, tá? Tem que se manter hidratado, tomar água. Todo mundo sabe que tomar água faz bem. A casa arejada, ambientes arejados, é isso, se alimentar bem, não tem segredo, tá? Não precisa tomar nenhum remédio diferente para aumentar a imunidade, e essas orientações são para a vida toda, não para só em momentos exato, como esse. Exatamente, para qualquer momento, não só para esse agora. Importante, o senhor falou sobre água e sabão, porque está todo mundo, não tem álcool gel, não tem álcool gel. Tem água e sabão. Tem água e sabão. É isso, né? É isso aí. Deve-se usar água e sabão, e daí sim o álcool já é fácil de carregar, tal. Mas toda vez que você chega num local, lave as mãos, sabão, tal, direitinho, isso já é o grande ato. Doutor, estamos chegando ao final aqui do nosso programa, uma mensagem para quem está nos acompanhando agora em casa, em todo o Brasil.
Olha, eu acho que é um momento em que a sociedade brasileira precisa entender que nós somos um país, né? O cidadão em si não deve pensar só nele, ele deve pensar no próximo. E que é a hora de ser racional, né? Evitar a confusão, evitar o pânico. Entender esse momento de ficar em casa, deixar seu filho em casa, proteger o seu idoso, lavar as mãos, enfim, exercer a cidadania. Ser responsável. Ser responsável. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, eu que agradeço. Nós ficamos por aqui. O nosso muito obrigado pela sua audiência, muita responsabilidade. E ó, lava as mãos, né, Vanessa? Com certeza, vamos lavar as mãos direitinhos, vamos nos proteger neste momento e proteger o outro. Aproveite bem o seu dia, aproveite bem a sua família, com muita responsabilidade. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau, gente.